O brasileiro está comendo cada vez mais ovos. Essa demanda, gente, pode até ganhar um novo impulso com a popularização das canetas emagrecedoras, assunto que perpassa pelo agronegócio. Isso porque quem usa esses medicamentos tende a comer menos e também buscar alimentos com proteína, como a proteína vegetal, para ajudar a manter a famosa massa muscular magra. E a produção de ovo entra justamente nessa conta. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil já produziu quase 60 bilhões de ovos no ano passado, um recorde. E a expectativa é que o consumo supere os 300 ovos por habitante ainda em 2026. Só que essa procura maior, ela já é sentida pelo setor? A gente vai entender isso, se pode mexer com os preços e também se esse novo momento de mercado dos ovos conduz aí uma tendência diferente para o segundo semestre. E a gente fala agora com o Edival Veras, que é do Instituto Ovos Brasil. Edival, muito obrigada pela participação. Bem-vindo aqui no CNN AgroNews. Ok, Isabela Camargo, é um prazer para a gente estar aqui falando desse alimento tão importante que é o ovo. Edival, já me conta então, né? A gente está vendo uma mudança de tendência de consumo. Isso vai ligar dentro da porteira com a prateleira do mercado? Com certeza. O ovo passou a ser um alimento essencial. Ele realmente tem crescido ano a ano, né? A produção brasileira e também o consumo. O Brasil, que não participava entre os 30 principais consumidores, agora já vinha ocupando a 6ª posição em consumo e também figura entre os 4 maiores produtores do mundo na produção de ovos aqui no Brasil. Estava falando, a minha editora lembrou agora que eu estava falando de ovos, falei proteína vegetal quando é proteína animal, mas falando em proteína animal, ovos tem sido também uma busca incessante de vários grupos que têm crescido mais, não só esses que utilizam algum tipo de caneta emagrecedora, mas também que tem algum tipo de restrição, dieta. Então, associado ao que você mencionou da mudança de consumo, isso tende a dar valor, dar tração ao preço de ovos para que seja mais interessante para o produtor aumentar a sua produção também? Ano a ano, o produtor brasileiro vem crescendo, uma média aí aproximada de 8%, exatamente para atender essa demanda de consumo. O Brasil, esse ano, a gente já deve atingir em torno de 310 ovos de consumo per capita, o que é um número bastante interessante. Mas agora a própria Organização Mundial de Saúde já preconiza o consumo de 2 ovos por dia. Mas a gente já está numa posição muito boa. E o produtor, ele tem muita coragem e acompanha exatamente esse crescimento de consumo para atender realmente a demanda, né? A gente sempre fala que o produtor brasileiro, ele tem muita coragem, ele realmente tem sido incentivado por essa busca do consumidor. E o ovo, ele é um alimento completo, é um alimento comparado ao leite materno, e as pessoas vêm entendendo a importância em consumir ovos. E não tem restrição em nenhuma fase da vida, né? Desde a criança até a melhor idade, ele tem uma importância muito grande para os consumidores. Edival, me ajuda a entender, e os telespectadores também, como é que está a cadência dos preços desse item tão importante, porque a gente vem de uma queda em relação a 2025, isso continua, deve perdurar? Provavelmente. A gente vem num momento de estabilidade, não se tem tanta oferta e nem tanta sobra de produtos, né? Ele vem ajustado esse consumo com a produção. E aí, quando sempre ocorre alguma crise, o produtor diminui a produção, ou quando ocorre algum momento de euforia, o produtor realmente aumenta a produção. Então, a gente vem num momento de estabilidade. Felizmente, o Brasil é um país que figura entre os principais produtores e nós temos a melhor sanidade que existe. Os ovos brasileiros, as aves brasileiras de forma geral, tanto o frango de corte como a avicultura de postura, ela tem um estado sanitário excelente. Então, a gente vem hoje sem nenhum risco de fornecimento, de abastecimento, o consumidor está entendendo que pode consumir mais e a gente produz exatamente com essa responsabilidade de atender essa demanda. Então, o momento é de estabilidade.
Estabilidade significa que o consumo também vai se manter estável, porque a gente começou falando desse consumo que está olhando mais para o produto para agregá-lo na dieta, mas o consumo geral do brasileiro deve se manter forte? O consumo ele vai crescer. A expectativa nossa é desse crescimento aí na ordem de 8% a 10%. Mas eu falo estabilidade de preços. Os preços devem se manter num patamar de estabilidade. A gente tem agora se preocupado um pouco com alguns aumentos em custos e tal, isso aí realmente nos preocupa, mas o Brasil também é um grande produtor de milho, de soja, e eu acredito que essa estabilidade de preço ela vai estar predominando agora nesse segundo semestre. Edival Veras, presidente do Instituto Ovos Brasil, obrigada por estar conosco e ajudar a gente a entender o panorama e mapa dos ovos para o segundo semestre. Um ótimo trabalho para você, Edival. Até uma próxima. Ok, Isadora, é um prazer para a gente. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.